Salmo 34, os irmãos vão projetar o nosso tema, construindo um relacionamento profundo com Deus. Nós falamos sobre profundidade espiritual pela manhã, e nós vamos falar hoje, agora, sobre construir esse relacionamento profundo com Deus. Nós temos algumas direções, princípios que nós precisamos observar. É claro que nós vamos, a partir do Salmo 34, vai ser uma exposição do Salmo 34, nós vamos verificar alguns passos nessa construção. Nós encontramos em outros lugares também outros princípios que nós vamos observar, nós vamos avaliar em outro momento. Mas no Salmo 34 nós temos algumas coisas interessantes. Salmo de Davi, quando estamos pensando na construção de um relacionamento profundo com Deus, e a partir do tema, a gente entende que relacionamento profundo com Deus é algo que precisa ser construído. Relacionamento profundo com Deus precisa ser construído. Você não vai amanhecer amanhã, de repente, com um relacionamento mais estreito com Deus, sem observar algumas coisas que a Bíblia diz. Por isso que relacionamento mais íntimo com Deus, na verdade é isso, requer passos, adotar algumas posturas. O Salmo 34 é interessante, que o contexto desse salmo, Salmo de Davi, é aquele contexto do primeiro livro de Samuel, capítulo 21, onde Davi está se fingindo de louco diante do rei Gate, que o expulsou e ele partiu. 1 Samuel capítulo 21, 12 e 13 diz que Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Ax, rei de Gate. Por isso, na presença dele, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Eu sabia que Davi era um músico, na linguagem de hoje, um artista. Não sabia que Davi tinha essa pegada, né? Claro que sabia pelo que a Bíblia diz, mas ampliando essa veia artística de Davi, que era um músico, ele também criou essa alternativa, se fingindo de louco, e na verdade ele está retratando no 34 o que Deus fez com ele e o que Deus faz com os seus filhos que estão na presença dele. É a partir dessa visão e desse contexto que nós devemos enxergar o Salmo 34. E aqui então nós devemos perguntar: nós queremos construir um relacionamento profundo com Deus? Queremos ter esse relacionamento? É sempre um desafio, meus irmãos, porque a vida espiritual e a vida do discípulo, como vimos pela manhã, é sempre um desafio para todos. Todos estão envolvidos nesse desafio. Quais são os passos que você precisa dar na direção da construção de um relacionamento profundo com Deus? Primeiro passo que Davi nos mostra: reavalie a sua posição como um adorador. Davi diz no texto já lido aqui nesse culto, verso 1: bendirei o Senhor o tempo todo. Leiam comigo: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Bendirei o tempo todo. Então nós devemos entender aqui, a partir dessa reavaliação, porque as palavras de Davi nos fazem reavaliar duas questões significativas aqui. O salmista Davi tem consciência da dimensão da sua adoração, por isso ele diz: bendirei o Senhor o tempo todo. Primeira coisa, ele tem essa consciência da dimensão da sua adoração. A adoração é em tempo integral, é o tempo todo. Perceba a fala dele: bendirei o Senhor o tempo todo. É bom louvarmos a Deus. Agora mesmo oramos pelo culto, o Ministério de Intercessão esteve comigo orando no gabinete, os irmãos estavam aqui se preparando, a equipe lá em cima se preparando, todo mundo para adoração a Deus. Mas nós devemos entender que a nossa adoração extrapola
está para além, deve estar para além das fronteiras desse lugar que é dedicado ao serviço, ao louvor também e ao ensino da palavra. Então o salmista tem essa consciência da dimensão da sua adoração. É o que Jesus nos ensinou em João 4 com a mulher samaritana. Deus está buscando os verdadeiros adoradores. E a indagação dela lá em João foi o lugar da adoração, e Jesus fala: adoração em espírito e em verdade, ultrapassa um local específico. Então, primeiro, o salmista tem consciência da dimensão da sua adoração. Segundo, o salmista tem consciência do foco da sua adoração. Os meus lábios sempre o louvarão. Às vezes as pessoas vêm para a igreja e elas querem que as coisas aconteçam para agradá-las. Elas querem a música que elas gostam. Eu já aprendi que a música que eu gosto, eu boto no meu carro, eu faço uma seleção das músicas que eu gosto de ouvir. E que eu tenho, naquele momento, momentos inspirativos, ouvindo a canção, refletindo sobre a vida. São as músicas que eu gosto de ouvir. No meu quarto eu posso botar. Mas no culto não é a música que eu gosto, ou que alguém gosta. O salmista diz, olha só: os meus lábios sempre o louvarão, porque o meu louvor é para Deus, a minha adoração é para Deus. Quando nós estamos falando de profundidade espiritual, a gente precisa repensar a nossa postura como adoradores, porque Davi está nos ensinando aqui. Primeiro, uma adoração que atinge todos os lugares, né, que eu vivo na presença de Deus o tempo todo. Depois, entendendo que essa adoração é a Deus, meu foco é para Deus. Nós estamos aqui adorando ao nosso Deus, e devemos fazer isso em espírito e verdade, e o Pai está procurando, na linguagem de Jesus no Novo Testamento. E a expressão reforça isso aqui no verso 2 e 3, ele diz: minha alma se gloriará no Senhor. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor. Comigo juntos exaltemos o seu nome. Percebeu? Nós estamos aqui exaltando o nome de Deus. Nós não estamos aqui para agradar pessoas, estamos aqui para tocar o coração de Deus, numa linguagem humana, se a gente pode dizer assim. Então a declaração de Davi é interessante: minha alma se gloriará em Deus, gloriará no Senhor, vai proclamar a grandeza do Senhor, vamos exaltar o seu nome. Amém, irmãos? O Erwin Lutzer diz sobre isso, ele diz: o lugar santíssimo é o corpo de cada cristão. Havia um lugar na antiga aliança onde Deus se manifestava ali. Primeiro no tabernáculo, depois no primeiro templo. Mas ele diz: o lugar santíssimo é o corpo de cada cristão. E se é o corpo de cada cristão, você é um templo ambulante. Já parou para pensar? Onde você vai, você carrega a presença de Deus. Aonde você vai, você leva a presença de Deus, não é um lugar fixo. O lugar santíssimo é o corpo de cada cristão. Ele diz: a adoração pode ocorrer em qualquer lugar. Estamos sempre na presença de Deus e Ele está sempre aberto para a nossa adoração. Depois da experiência de Davi, ele produz esse salmo. Olha só a experiência que ele teve, inusitada, diferente, mas ele está falando coisas interessantes para Deus. Então, meus irmãos, estamos pensando na construção de um relacionamento mais profundo com Deus. O primeiro passo é esse. Nós devemos reavaliar a nossa posição. Somos adoradores, devemos pensar quais princípios bíblicos devem nortear a nossa vida como adoradores. Segundo passo, ore com confiança. Nosso desafio esse ano é esse: princípios espirituais, disciplinas espirituais, uma delas é a oração. Segundo passo, ore com confiança. Ele fala aqui sobre isso, e fala até das vantagens da oração, da sua própria experiência. Então a primeira coisa que a gente pode ver aqui, meus irmãos, é que aqueles que oram com confiança recebem a resposta de Deus.
Aqueles que oram com confiança recebem a resposta de Deus, e recebem no tempo certo. Não recebe da forma que elas querem, mas recebem a resposta de Deus. Ele diz, é experiência pessoal, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Então nessa relação com Deus, eu oro com confiança, porque eu sei que Deus vai falar comigo, Ele vai me responder. Da forma dEle, no tempo dEle. É importante nós ressaltarmos isso. No ensino todo da oração a gente vê isso. Segundo, aqueles que oram com confiança vencem os temores da vida. Davi, que foi um guerreiro, um rei guerreiro, tinha muito sangue nas mãos dele, motivo pelo qual ele não construiu o templo tão desejado, o seu filho Salomão que vai construir. Ele tinha temores, porque vivia um contexto de lutas reais, ameaças da sua própria vida. E o texto diz no 4b, livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Nós temos temores, não é porque nós somos de Deus, servos de Deus. Aqui está um homem segundo o coração de Deus, dizendo, livrou-me de todos os meus temores. Agora, meus irmãos, que tipo de temor eu estou tendo hoje? Eu posso estar tendo algum tipo de temor, algum medo. Viver é desafiador, a existência nesse mundo é algo difícil, mas nós somos filhos de Deus, e então nós estamos construindo uma relação profunda com Ele. Nós oramos com confiança. Tem temor, eu não posso negar que tem, mas eu oro com confiança, porque estou diante de um Deus que me responde, e um Deus que me ajuda a vencer os temores. Amém? Terceiro, aqueles que oram com confiança desfrutam do verdadeiro contentamento, da verdadeira satisfação, alegria. O verso 5, leia comigo. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Vamos ler comigo com vontade. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seu rosto. Então, aqueles que oram com confiança, eles desfrutam de contentamento, do verdadeiro contentamento, porque há uma alegria. As pessoas neste mundo estão buscando uma alegria, muitas vezes uma alegria fabricada artificialmente, uma alegria que termina na quarta-feira de cinzas. Mas a alegria nossa é diferente, porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria. A linguagem é essa, mas não é um olhar simplesmente, é prestar atenção. Os que olham para Ele, os que estão focados em Deus, estão radiantes de alegria. Há um regozijo dentro dessas pessoas, há uma alegria que extrapola o entendimento humano. Os que olham para Ele, você está olhando para Ele? Então, meus irmãos, vale a pena seguir orando e confiando, porque Deus vai trazer regozijo verdadeiro. 4, aqueles que oram com confiança têm socorro na tribulação. Davi está falando isso aqui. Olhe só a linguagem, meus irmãos. Verso 6, este pobre homem clamou. Olhe só, este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de suas tribulações. A NVT diz, livrou-me de todas as minhas angústias. Então, eu estou orando, eu tenho socorro na tribulação. Porque como cristão eu atravesso tribulação também, como tenho temores. Então notem bem que muitas das coisas que as pessoas comuns passam, nós passamos também. Só que o nosso diferencial é que Deus está conosco. Nosso diferencial é que nós temos um socorro que não é um socorro humano, que é um socorro divino. Na nossa realidade, nós temos palavras de pessoas, mas sobretudo temos a palavra de Deus. Nós estamos debaixo do olhar de Deus, então nós oramos com confiança, entregamos tudo para Ele, falamos com Ele, e somos socorridos na tribulação, naquela tribulação. Davi tem uma experiência pessoal, ele diz, este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu,
este pobre homem clamou. O verso 17 faz coro do Salmo 34, diz, o verso 17 diz, os justos clamam o Senhor, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Veja aí no Salmo 34, 17. Os justos clamam. Ele está fazendo uma diferenciação entre justo e ímpio, em quem está na presença de Deus e quem está fora da presença de Deus. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Então vale a pena olhar para cima, vale a pena olhar para Deus. Não importa a dificuldade, a sua luta, olhar para Deus. Quando nós estamos construindo essa relação mais íntima com Deus, eu preciso orar com confiança. Olhe para Deus. Amém? Outra coisa, aqueles que oram com confiança experimentam a bondade de Deus. A bondade de Deus. Versos 7 e 8 diz, leia comigo. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Então, Davi está contando a sua experiência, está falando da sua experiência e está falando para os outros, olha, provem e vejam como o Senhor é bom. E Deus é bom mesmo. Nós temos experimentado da bondade de Deus, meus irmãos. Então nós estamos na presença dEle, nós oramos com confiança, e nós vamos experimentar a bondade desse Deus maravilhoso, um Deus bom. Deus é bom, louvado seja o seu nome. Nós servimos a um Deus que é bom, que cuida de cada um de nós. Também, meus irmãos, por último aqui, dentro dessa questão da oração, aqueles que oram com confiança, estão construindo uma relação mais profunda com Deus, desfrutam da provisão de Deus. Provisão, ele diz aqui, o verso 9 e 10, temam o Senhor, vocês que são seus santos. Nós não podemos esperar, meus irmãos, que pessoas ímpias, que não conhecem a Deus, temam o Senhor. O conceito de temor a Deus é muito amplo, envolve submissão a Deus, a palavra de Deus, obediência. Ele é construído a partir do Antigo Testamento, é muito amplo. Então Davi diz, temam o Senhor, vocês que são seus santos. Então nós somos convidados por Deus a viver debaixo do temor, pois nada falta os que o temem. O 10 ele diz, os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta em suas necessidades. Amém, irmãos? Os leões podem passar necessidade e fome. Os estudiosos dizem que talvez seria aqui os filhotes, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Então nós devemos pensar o que nós estamos passando hoje aqui. Nós queremos construir uma relação mais profunda com Deus, vivemos lutas, vivemos temores, angústias, mas nós estamos orando e nossos olhos estão focados em Deus. Porque não dá para construir uma relação profunda com Deus sem buscar a Deus. Então, nessa noite, você tem que pensar qual é a sua crise, qual é a sua luta, qual é a sua tristeza, qual é o seu temor, qual é o seu medo, e você colocar para Deus. Entendendo isso a partir das palavras de Davi, porque você está construindo uma relação profunda com Deus. Porque muita gente na hora do temor, na hora do medo, na hora da provação, dá marcha ré, volta, deixa de seguir, deixa de avançar, e não é isso que a Bíblia recomenda. Caminhe, olhe para frente, não importa se há tempestade hoje, continue olhando para Deus, continue confiando em Deus. Continue aguardando a resposta de Deus, ore com confiança. Estamos falando com Deus que é bom. Amém? Qual o terceiro passo que você precisa dar na direção da construção de um relacionamento profundo com Deus? Esteja aberto para aprender. Meus irmãos, tem gente que acha que já aprendeu tudo. E a maior tragédia que pode acontecer na vida espiritual de alguém é ela achar que já aprendeu tudo. Davi diz no verso 11, leia comigo, 34:11, está ali.
Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Vamos ler juntos? Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Aqui é interessante que a partir dessa ideia do temor do Senhor que já apareceu anteriormente, ele nos mostra algumas coisas. O salmista primeiro ensina sobre o caminho da integridade, porque temor de Deus envolve algumas coisas. Então primeiro ele está mostrando o caminho da integridade. O verso 12 vai dizer, acompanha ali: guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Lembram? Nós estamos construindo uma relação mais profunda com Deus. Tem aspectos interiores que Deus quer tratar conosco. E Ele está falando de vida íntegra. E vida íntegra começa na integridade, na interioridade. Guarda a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade. Então nós precisamos aprender. Nós estamos construindo uma relação profunda com Deus, desejamos construir, estamos dando mais esse passo. Eu quero aprender as coisas de Deus, eu quero aprender sobre o temor do Senhor, eu quero aprender em relação àquilo que Deus quer tratar comigo interiormente. Guarda a tua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Olha só que interessante. Percebam, meus irmãos, que uma relação mais profunda com Deus, e para que tenhamos essa relação mais profunda com Deus, Deus vai ter que mexer em muitas coisas em nossa vida, começando daquelas coisas que ninguém vê, aquelas coisas que você vai lutar, que você vai perseverar, que você vai ter que reconhecer interiormente. E ele começa a dizer: guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então, coisas negativas que podem se manifestar, que eu preciso tratar na minha vida, porque eu estou numa relação mais profunda com Deus. Não dá para chegar numa relação profunda com Deus carregando essas coisas. Eu preciso tratar disso. É isso que ele está falando. Segundo, o salmista ensina sobre uma postura exterior abençoadora. Primeiro interior, agora exterior. Quando ele diz no verso 14: afasta-se do mal. Você já cuidou da sua língua, da hipocrisia, porque tem que ter sinceridade, tem que ter autenticidade. Agora afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Nós, filhos de Deus, precisamos buscar a paz, meus irmãos. Se depender de você, tem paz? É isso que ele está falando aqui. Se depender de mim, tem paz? Nós devemos ser os promotores da paz. Afinal de contas, Jesus já nos ensinou isso nas bem-aventuranças, no Mateus 5,3. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então tem coisas interiores que eu trabalho, e tem coisas porque eu estou trabalhando, deixando Deus trabalhar na minha interioridade, que agora eu posso agir. Eu me levanto para ser uma bênção, eu me levanto para ações abençoadoras, eu me levanto para abençoar através das minhas atitudes. É o que ele está dizendo aqui: afasta-se do mal. O mal tem muita gente fazendo. Afasta-se do mal, faça o bem. Amém, irmãos? Busque a paz. Busque a paz com perseverança, é o que o texto diz. Então, é uma postura exterior abençoadora. Você vai manifestar comportamentos abençoadores, porque Deus tratou com o seu coração. E agora você age de uma maneira adequada como servo de Deus, porque você está construindo uma relação profunda com Deus. É mais do que religiosidade, amém, irmãos? Falamos nessa manhã sobre isso. Quarto passo: adote uma postura de quebrantamento. Quebrantamento. Davi teve seus problemas. Davi, como nós, como outros servos de Deus, que a Bíblia não esconde as suas dificuldades, seus problemas. Cada um dos servos de Deus viveram alguma situação difícil. Mas uma coisa que nós não podemos negar é o coração que Davi tinha, o coração quebrantado que ele tinha. E como era a relação dele com Deus, diante de Deus. Ele diz então no verso 18 do Salmo 34, olha só: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado
e salva os de espírito abatido. Vamos ler? O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, se eu quero a presença de Deus, eu quero sentir Deus comigo, eu preciso entrar nesse caminho do quebrantamento. Caminho do quebrantamento. O Senhor está perto. Você quer estar perto de Deus, que Ele esteja perto de você. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Então, o quarto passo dessa construção é adotar essa postura de quebrantamento diante do Todo-Poderoso. Ao contrário do que a gente vê no verso 16, quando ele diz lá: o Senhor, porém, volta-se o rosto contra os que praticam o mal, apagará da terra qualquer lembrança deles. Olha só o contraste do 16 para o 18. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. O Senhor está perto. Deus não chega perto do altivo, do soberbo, mas Ele chega perto daquele que tem um coração quebrantado. É a experiência do próprio Davi, quando ele vivia o seu momento de concerto, na presença de Deus. No Salmo 51 ele fala sobre isso. No outro cântico, o mesmo Davi disse: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Olha só, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. A gente precisa entender isso, quer dizer, uma pessoa quebrantada constrange a Deus, mexe com Deus. Você quer mexer com Deus? Quebrante-se na presença dEle. Sacrifícios, é um contexto ainda de sacrifícios. Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Olha só que bonito, irmãos. Vale a pena ler a Bíblia, o negócio é muito bom mesmo. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Não é questão de perfeição, não é questão se você acerta todos os momentos. Deus vai olhar o coração quebrantado. Como Davi teve suas dificuldades, mas ele está dizendo aqui: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Nós estamos construindo uma relação íntima com Deus, desejando isso, e não pode faltar isso, adotar essa postura de quebrantamento. Nós vivemos num mundo de pessoas soberbas, de pessoas que querem ter a última palavra, de pessoas que desprezam a Deus, que desprezam a palavra de Deus, mas nós não podemos entrar por esse caminho. Nosso caminho é o caminho do quebrantamento, de sujeição a Deus, não de soberba, mas de sujeição a Deus, de contrição diante de Deus. Nós estamos construindo algo bonito, e Deus está fazendo algo bonito em nossa vida, ou não está fazendo? Está fazendo em sua vida. Fevereiro 23, você está entendendo o que Ele quer fazer, o que Ele está propondo para você? Ele quer isso, Ele quer agir na sua vida, em sua vida, e você tem que entender esse ponto, adotar essa postura de quebrantamento. Você vai chamar a atenção de Deus. Você quer chamar a atenção de Deus? Você não chama a atenção de Deus murmurando, reclamando, falando mal dos outros. Você chama a atenção de Deus com o espírito quebrantado. Amém, irmãos? Nós estamos falando de um relacionamento profundo com Deus. Existem passos a serem dados. Neste salmo nós vimos esses passos. Primeiro passo: reavalie sua posição como um adorador, ou você não é adorador de Deus, servo de Cristo. Segundo passo: ore com confiança. Terceiro, esteja atento, esteja aberto para aprender. Nós precisamos aprender, tem muitas coisas para serem entendidas da palavra de Deus, e nosso coração precisa estar aberto, e nós precisamos nos sujeitar ao ensino de Deus. Esteja aberto para aprender, não feche seu coração, não ache que você já sabe tudo, pelo seu tempo de casa. O tempo de casa não significa muita coisa, se você não estiver aprendendo, não. Se você estiver usando esse tempo todo com essas atitudes, sim.
mas não confie apenas no tempo de casa, no tempo que você tem de cristão. Esteja aberto para aprender. Amém? E quarto passo, adote uma postura de quebrantamento. Adote uma postura de quebrantamento. Veja o que você precisa fazer, o que está faltando. Nós temos esses passos para dar. Você já deu o primeiro passo? Já reavaliou? Você está orando com confiança? De repente eu não estou aberto para aprender. Assuma o compromisso hoje. Eu quero aprender mais de Ti, Senhor. Eu quero aprender sobre o que é temor do Senhor. Eu estou muito soberbo. Eu estou achando que eu sou a pessoa, que eu não preciso de ninguém nem do Senhor. Não, está errado. Eu quero adotar uma postura de quebrantamento, de humildade, de sujeição ao Senhor e à palavra do Senhor, porque eu quero construir uma vida, uma relação profunda com o Senhor. Então construa um relacionamento profundo com Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.